Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11. Amém, meus irmãos? João, capítulo 8, do 1 até o 11. E depois da palavra, eu vou deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através de louvor. Amém, meus irmãos? João, capítulo 8, do 1 até o 11. Amém, meus irmãos? Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentados-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apredejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos, até aos últimos ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Só até aqui, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, que Deus quer falar comigo, com você, meus irmãos, é que aquele que nunca errou, meus irmãos, que atira a primeira pedra. Porque muitas das vezes, meus irmãos, é muito fácil você acusar nosso irmão, né? Apontar o defeito do nosso irmão e não olhar para o nosso próprio defeito, meus irmãos, e não olhar para os nossos próprios, né, pecados. Porque todos nós somos pecadores, meus irmãos. Santo, perfeito, só Deus. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus, ele está disposto a perdoar os meus e teus pecados. Porque vocês somos pecadores, meus irmãos, e vocês somos falhos. Mas mesmo assim, ele escolheu a mim e a você. E ele nessa tarde, meus irmãos, está de braços abertos para perdoar-me a você. Porque ele morreu naquela cruz, meus irmãos, por mim e por você. Foi para nos salvar. E levou todos os pecados com ele, quando ele morreu naquela cruz. Porque se fosse para mim você continuar pecando, meus irmãos, ele não tinha morrido naquela cruz por mim e por você. E nessa tarde, meus irmãos, se você continuar no pecado, meus irmãos, que você saia do pecado, meus irmãos. Que você se arrependa, meus irmãos. Que você vá, meus irmãos, e não peque mais. Porque Deus está disposto, meus irmãos, a perdoar-me a você. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que nosso Pai está de braços abertos, para receber-me a você, para nos perdoar, meus irmãos. Porque pode todos, meus irmãos, apontar o meu teu defeito. Pode todos, meus irmãos, apontar o meu teu pecado. Mas aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra, meus irmãos. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Santo, perfeito, só Deus. E ninguém tem o direito, meus irmãos, de apontar-me a você, de acusar-me a você. Porque só Deus, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que quer apontar-me a você, né? Quer nos julgar. Porque acha que é santo, acha que é perfeito. Mas todos nós somos falhos, meus irmãos. Todos nós somos pecadores. Santo só Deus. Porque nós somos carne, meus irmãos. E a carne reina. Mas você tem que matar a nossa carne, meus irmãos. E alimentar nosso espírito. Para que você não venha pecar. Porque nosso Pai, Ele perdoa, meus irmãos. Ele perdoa. Porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos pecadores. Enquanto, meus irmãos, você tem tempo, meus irmãos, para se arrepender, que você se arrependa. Que você não desperdice a oportunidade que Deus está dando para você. Porque Ele está
de braços abertos, meus irmãos, para nos perdoar, para nos receber. E que você aproveite, meus irmãos, a oportunidade. Que você não desperdice, você não jogue fora. Que vai chegar um tempo que você não vai ter mais tempo para se arrepender. Enquanto você tem tempo, meus irmãos, que você se arrependa agora, meus irmãos. Que nessa tarde, meus irmãos, você venha se arrepender dos seus pecados. Venha confessar para Ele. E se arrepender, meus irmãos, enquanto você pode. E que você vá e não peque mais. Porque nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos pecadores. Mas mesmo assim Ele ama a mim e a você, meus irmãos. Porque Ele deu a vida por mim e por você. Não importa o que você fez. Não importa o que você está fazendo. O que importa é que nosso Pai está de braços abertos. Eu estou aqui, meu filho. Eu te perdoo. Vá e não peque mais. Porque você, meus irmãos, tem que se arrepender de todo o coração e não fazer mais as coisas erradas que entristece nosso Pai. Porque Ele perdoa, meus irmãos. Mas aí você continua, né? Ele perdoa, a gente continua pecando. A gente tem que se arrepender, meus irmãos, de coração e não fazer mais. Porque todos nós somos falhos, todos nós estamos sujeitos a pecar. Porque nós somos falhos, meus irmãos, nós somos pecadores. Mas que você, meus irmãos, vai e não peque mais. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está perdoando a mim e a você. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa e vá e não peque mais. Porque nosso Pai, meus irmãos, está de braços abertos para nos receber. É tudo que Ele mais quer, meus irmãos. Receber a mim e a você de volta. Para fazer uma festa lá no céu, comemorar a mim e tua volta. Mas que você, meus irmãos, se arrepende de todo o coração. De dentro para fora, meus irmãos. Não de fora para dentro. Porque Ele perdoa, meus irmãos. Porque Ele sabe, Ele conhece cada um de nós. Mas Ele nos ama, independente do que a gente fez, independente do que a gente esteja fazendo. Mas Ele nos ama e Ele nos perdoa. Porque ninguém pode julgar a mim e a você, meus irmãos. Só Deus. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que querem julgar a mim e a você. Mas não sabe o que você passa. Porque se você, meus irmãos, não pode ajudar, também que você não vá atacar pedra no seu irmão. Porque é mais fácil você tacar pedra do que você dar a mão, do que você ajudar. Mas se nessa tarde você não quer ajudar, você também não jogue pedra. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que não quer ajudar a mim e a você. Acha mais fácil jogar pedra em mim e você, para acabar de matar a mim e a você. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não jogue pedra. Você não quer dar a mão, é um direito seu, tudo bem. Mas não jogue pedra. Não acabe de matar o seu irmão. Se você não pode dar uma palavra para confortar, para levantar o seu irmão, que você também não jogue pedra para acabar de matar ele, não. E tem muitas pessoas que é assim, meus irmãos, que não dá uma palavra a mim a você de conforto, uma palavra para levantar a mim a você, para nos animar, mas quer nos matar, meus irmãos. Quer pegar uma pedra para atirar em mim a você, porque é mais fácil você atirar a pedra, né, acabar de matar, do que você dar a mão, estender a sua mão e dar uma palavra, dizer, eu estou aqui para te ajudar. Porque tem muitas pessoas que é assim, meus irmãos, que não quer ajudar, mas quer julgar, quer jogar pedra. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não julgue, para não ser julgado. E quem só pode julgar a mim e você é Deus. Porque ninguém sabe o que a gente passa. Quem nos conhece é Deus. O nosso oculto, o nosso profundo. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você coloca um sorriso no rosto, mas ninguém sabe o que você está passando. Só Deus. Mas tem muitas pessoas que nos apontam, que nos julgam, mas não sabem o que a gente está passando, meus irmãos. Não sabe a nossa situação. E é mais fácil a gente julgar do que a gente ajudar. Mas se você não quer ajudar, você também não julgue. Porque quem julga, meus irmãos, vai ser julgado. Amém, meus irmãos? Agora eu vou louvar e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Amém, meus irmãos? Não olhe para a voz, viu? Medite na letra do louvor. Pai, eu estou de novo aqui. Teu perdão eu vim pedir, pois arrependida estou. Deixa-me voltar ao lar. Pai, eu sei que te magoei. Reconheço que errei. Desprezei o teu amor. A aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar. Vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor,
verdadeiro adorador. Pai, eu estou de novo aqui, teu perdão eu vim pedir, pois eu não posso viver sem tua graça no meu ser. Pai, eu vim me humilhar e ao primeiro amor voltar, pois arrependida estou. Deixa-me voltar ao lar. Pai, eu sei que te magoei, reconheço que errei, desprezei o teu amor, a aliança eu quebrei. Pai, eu vim me humilhar e o meu erro confessar. Vim falar contigo a sós, pois preciso ouvir tua voz. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Me dá mais uma chance, eu não sei viver sem ti. Me faz ser como antes, teu perdão eu vim pedir. Te entrego os pedaços deste vaso que caiu e se quebrou. Pai, por favor, quero ser um verdadeiro adorador. Oh, glória! Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, entregue os nossos pedaços para o oleiro, meus irmãos. Deixa ele fazer outro vaso de mim e de você, um vaso de valor, um vaso de honra, um vaso conforme ele possa usar como ele queira, meus irmãos. Porque vocês somos vasos, ele é o oleiro. Ele faz de mim e de você como ele quer, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente não quer obedecer o oleiro, a gente quer fazer o que a gente quer. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você deixa o oleiro quebrar você e fazer de novo. Para ele te fazer, meus irmãos, um vaso de valor, um vaso de honra. Para que ele possa usar a mim e você, meus irmãos, como ele nunca usou. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor, tenha todos uma ótima tarde.